Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, TV Saudades Oficial, no TikTok, TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Eu acho importante falar. É, eu tinha, acho que tipo 16 anos, né? E nessa época eu estava estudando lá no Macunaíma e tal, e aí tinha um painel assim de procura-se, né? O elenco para peça tal, não sei o quê. E aí eu vi um papelzinho de um filme e que procurava tal, adolescentes tal para fazer esse filme. E aí eu liguei pro cara, até passei para uma amiga. E todo dia eu conversava com esse cara, que eu não me lembro o nome dele, que era um tal de um diretor que ia fazer um filme e ele precisava de uma atriz, não sei o quê, ia ter cenas de sexo, e ele perguntava se eu já tinha transado. Eu falei que não, que eu era virgem ainda e tal. E aí ele falava, mas então não sei se você pode fazer e tal. Sabe? Ah, Ele ia fazendo umas perguntas meio. o pior tipo de assédio é porque o assédio, esse é o assédio sexual, é assédio moral também, né? E Que eu, é assim, aquela coisa adolescente. do superior. Nossa, é terrível isso. E eu, adolescente, falei, nossa, eu quero, imagina, eu quero fazer um filme, mas, né, tudo bem, eu nunca transei, mas enfim, mas sei lá, a gente dá um jeito, sei lá, você quer fazer, né? Até um dia que o cara me pediu para eu usar uma calcinha e mandar pelo correio para ele. Aí eu Que peguei e fui conversar loucura, com a minha mãe. Aí a Fernanda. minha mãe falou: não, não, esse cara é doido, não sei o quê, não, ninguém mais. Não era época de celular, né? Ele tinha que ligar na minha casa. Ninguém Nossa. mais chama a Fernanda a hora que esse cara ligar e tal. E ele me ligava todo dia, e ficava conversando, sabe? E ele fazia a mesma coisa com essa minha amiga também. Muita gente doente, né? Então, Nossa Senhora. aí. Mas é isso, né? Era uma época que a gente não falava disso, é tipo, não, não, só não vai, só não fala mais com ele, não sei o quê. E isso me causou um pavor, sabe? Eu falava, gente, Claro. então essa profissão é assim e tal, né? Todo mundo é assim. Olá, meu povo. Olá, saudadista. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui no TV Saudades Entrevistas, que hoje é muito especial. Recebo uma querida atriz brasileira de cinema, de teatro, com um trabalho bastante sólido. Converso hoje com Fernanda Viacala. Fernanda, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite e seja bem-vinda. Obrigada, Américo. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui no programa, né? Assisti algumas entrevistas com outros colegas e, enfim, me sinto honrada de ter sido convidada. Quero começar agradecendo o amigo comum, André Garoli, que fez a ponte e por isso você está aqui. Obrigado, André, viu? Obrigada, André. Obrigada. Fomos parceiros aí. 20 anos. Ah, é? É, fomos casados 20 anos. Ah, eu não sabia disso. Você foi esposa dele? Ah, Sim. então duplo obrigado para o André.
É, por ter indicado, e, né, e indicado a ex-esposa. Então é legal que vocês têm uma boa relação, né? Isso é bem, bem legal. Bom, Fernando, a ideia aqui, você viu um pouco do trabalho, é falar um pouco da tua carreira, mas muito mais que isso, sobre a tua visão geral sobre o ofício, tá? E eu gosto de começar, Fernando, assim, pelo princípio, pelo teu princípio. Qual é a tua primeira lembrança, a mais remota, de contato com a arte? Aí, antes mesmo de vislumbrar que você viria a ser uma artista, a, a, a lembrança que você tem de arte, de contato com a arte. Você lembra? Ou melhor, sim, eu você lembro, assim, sabe qual foi? eu lembro assim, quando eu era criança, assim, meus pais gostavam muito de ouvir música, né, os LPs e tal. Minha mãe era apaixonada pelo Chico Buarque, eu lembro dela dando os gritos e tal. E, e isso, e também me lembro de ir também em teatro infantil. O meu avô gostava muito, meu avô materno, gostava muito, ele levava os netos, né, no teatro. Eu lembro também uma vez pequena, ele me levou no Teatro Municipal para eu ver um balé. Rio de Janeiro. Não, já estava em São Paulo, eu lembro disso em São Paulo. E Ah, tem uma coisa assim que eu acho que é a coisa muito próxima assim dessa coisa das histórias, né? A minha mãe sempre contou histórias para gente, e a minha avó paterna também era uma grande contadora de histórias. Então eu acho que nesse universo assim das histórias vem da contação de história mesmo, que da mãe maravilha. e da avó. Uma de cada lado, a mãe e a avó paterna, né? Bem legal isso. A minha avó, eu lembro da gente ir para o sítio, não sei o quê, e ela reunia os netos, a gente ficava tudo em volta dela, ela contando as histórias. Agora diz uma coisa: houve um momento e alguma razão para que você falasse, é isso que eu quero fazer. Eu quero saber quando foi isso, como foi isso, por que foi isso e o caminho que você seguiu. Você foi estudar, o que você fez? Se formou no grupo Olha, Tapa. sim, mas assim, já na infância, né, eu sempre falava, eu quero ser atriz. Eu quero ser atriz ou percussionista, Hum. é, ou baterista, sei lá, tinha uma coisa ligada à música, né, e às artes Baterista cênicas. ou? Percussionista. Ah, percussionista, tá. E eu sempre tinha, assim, até que eu falava assim, eu gostaria de me chamar Beatriz, né, que tem, assim, a coisa de atriz e tal, e era para chamar Beatriz, só que eu chamei Fernanda. Enfim, mas eu lembro de muito pequena, assim, somos em 5 irmãos, né? A gente brincava muito de fazer teatro. Tinha aqueles disquinhos, aqueles LPs, com as histórias também. Agora me lembrando, tem esse contato, os coloridos. A gente tinha uma vitrolinha e a gente sempre ouvia essas histórias no CD. E aí a gente montava as peças, eu e minhas irmãs, depois o meu irmão, e aí o amigo que tivesse presente, as vizinhas e tal. Então a gente estava sempre encenando em casa. A gente até tinha um baú, a gente falava o baú de fantasia. E também, sei lá, meus pais às vezes viajavam, ou traziam uma coisa, uma máscara, um chapéu, o sapato da tia. Aí todo mundo sempre dava uma coisa, assim, uma roupa, uma fantasia. A gente tinha esse baú de fantasias e era a nossa brincadeira. A gente ficava montando histórias, peças, a gente fazia só para a gente, ou às vezes a gente até reunia um público ali, né, familiar. Hum. Então, nesse momento, aí eu passei a infância inteira falando, você é atriz, tal. Na adolescência, eu estudei no Macunaíma, fiz um curso para jovens no Macunaíma, tal. E mas aí chegou na hora H, né, de escolher mesmo qual faculdade, me deu um medo, um pânico tremendo. Até aconteceu um episódio assim que não muito agradável, assim, meio abusivo, sabe? E aí eu falei, não quero ser atriz. Acho que não é para mim, acho que não sei o quê, e tal. E aí fui fazer outra faculdade. Fiz faculdade de zootecnia. Mas já Zootecnia? na faculdade, zootecnia. E aí eu fui estudar em Minas e tal.
E lá também eu sempre contava causa, né? Gostava de contar os casos, eu imitava uma personagem que tinha no interior, tal, e a Tereza, tal, eu imitava, e os meus amigos pediam, ah, conta um caso. Então, eu mesmo fazendo outra faculdade, eu sempre fazia essa coisa de contar os causos, não sei o quê, ser muito engraçada. Aí me formei em zootecnia, mas aí eu não era o que eu queria, assim, sabe? Eu ficava me sentindo infeliz, assim, tal, e fui morar na Bahia. E Bahia. lá na Bahia, eu fui morar em Morro de São Paulo. E lá que é uma ilha, né? E nos anos 90, eu fui em 94 para lá. 30 anos E atrás. aí lá eu me juntei a uma amiga e um amigo, e a gente falou, ah, vamos fazer um grupo de teatro aqui e tal. Era uma Pera um pouquinho, vilazinha. só um segundinho. Você foi para a Bahia para trabalhar com zootecnia? Não, eu fui Hum. para Bahia, tipo, para largar a zootecnia, Ah, tá. para largar as expectativas da Mas chegou a família, trabalhar né? como com zootecnia? Cheguei a trabalhar, Tá, vamos lá. cheguei a Desculpa te trabalhar. interromper. Não, imagina. Mas eu acho que foi uma forma assim mesmo de romper com a família, de romper comigo mesma, assim, quebrar, né, essa coisa. E eu peguei e fui para lá, né, me apaixonei pelo pai do meu filho, fui para lá, numas férias e Montou esse grupo de teatro com os amigos, e quando eu te é, interrompi, sim, e eu fui para lá, tipo, numas de eu queria ir, mas eu não tinha como ir e tal. Um amigo falou: Ah, Fernanda, vamos montar uma pousada no Nordeste. Eu falei: Vamos, o lugar eu tenho, não tenho dinheiro. Aí o amigo falou: Eu não sei o lugar, mas eu tenho dinheiro. Aí ele morava nos Estados Unidos, me mandou o dinheiro, e aí eu arrendei uma pousada lá por um ano e resolvi ficar. Falei: Vou ficar e tal. E aí, nessa que eu encontrei esses dois amigos, e a gente resolveu montar um grupo, amador, assim. E a gente foi montando repertório, né? A gente fazia o teatro na praça, lá em Morro de São Paulo, e em outros povoados. A gente começou a ir para outros povoados também e tal. que E aí eu legal. também pegava, juntava crianças, contava as histórias e tal. E a gente ia nesses povoados, aí a gente ia de barco, outro ia de trator, outro ia a pé, enfim. Aí eu falei, eu quero estudar, é isso que eu quero, vou ser atriz Se mesmo e tal. apaixonou. Aí eu fui para Salvador um tempo e entrei num curso lá na UFBA e comecei a estudar lá na UFBA tal. Mas aí logo eu engravidei, aí voltei, terminei esse curso lá na UFBA e aí voltei lá para Morro de São Paulo. Aí já, né, tive meu filho tal, com um ano e continuava fazendo é, meu teatro ali, né, o teatro de rua, o teatro amador, ali nas ruas mesmo, nos povoados. Mas aí chegou um ponto que eu falei, quero voltar, quero estudar, é isso que eu quero. Aí voltei para São Paulo, né, para casa da minha família e tal, e aí comecei a estudar. Entrei num curso, sei lá, eu falei, quero entrar no curso hoje. Peguei, olhei na lista telefônica e tal, e tinha um curso no Vento Forte, e que quem dava aula lá era o André Garoli, Vento forte no Itaim. no Itaim. E o Tá. André dava um curso livre lá. Ele era do Tapa, tal, ele tava com o Moço Estado de Sítio, o Tio Vânia estava em cartaz. Era na época que o Tapa estava fazendo muitas coisas. E aí eu conheci o Tapa através do André. E aí prestei lá, eu falei, eu quero ser atriz, nananã, o que eu faço? Eu entro na EAD, não entro? Aquela fase de indecisão. Me inscrevi na EAD, mas não fui fazer a prova. Me inscrevi no SATED e consegui tirar meu DRT pelo SATED. Tá. A gente fazia provas na época lá no SATED, né? Estamos falando de E que ano? 98. Tá. Aí o Grupo Tapa estava fazendo uma mostra de teatro brasileiro, então leituras e peças e tal. E aí eu fui assistindo tudo e fui me apaixonando. E aí eu entrei no Tapa que eles davam vários cursos. Até hoje, né, eles dão cursos. Então eu fazia assim quase todo dia lá, sabe? Assim, uma aula com o Guilherme e o Brian, outra aula com a Denise, outra aula com a Inês, e aí a história do teatro, o Marco Antônio Guerra, enfim, e fui fazendo a minha formação lá, no Tapa.
E ao mesmo tempo também ah, eu, eu também, o André dirigiu uma peça, e ele falou: "Ah, você não quer fazer a operação de som?" Aí eu fui fazer a operação de som, aí depois eu já aprendi como é que fazia a operação de luz, e numa dessas, uma das atrizes se machucou, e eu peguei e entrei no lugar dela, assim, para substituir. Então eu virei a substituta da peça, e quando eu não fazia em cena, eu estava operando som, operando luz. E aí eu fui me metendo, assim, fazia muitos cursos também na Oswald de Andrade, né, na oficina Mazzaropi. Então, aí eu fui fazendo a minha formação, assim, sabe, picada. Eu não entrei numa escola, numa faculdade de Mas artes cênicas. você conta teu início profissional a partir dessa peça que você fez substituição? Sim. Tá. Deixa eu te perguntar algumas coisas em cima do seu relato, tá? Primeiro, música, que era o teu norte. Você canta, toca? Eu, Você tem alguma formação musical? então, eu toco, né? Toco percussão, mas não profissionalmente, ainda fico assim. Eu sempre também foi uma coisa que eu estudava, parava. Mas tem Aí agora ouvido. sim. E aí eu agora estou estudando até, já tem uns 2 anos que eu estou estudando direto, todo dia eu treino e tal. Então é Então a isso. música ainda é uma paixão, Sim, ainda é uma paixão. ainda é um norte. Sim, Já sim. fez musicais? Não, nunca fiz musicais, não. Assim, Tá, mas eu sempre eu tento agregar, já agreguei em vários espetáculos a percussão. Então, tá. teve um que eu fiz, que era a direção da Denise Weber, a gente tocava uns vasos de barro, tal. Nesse espetáculo que eu estou agora, Gabrielas, eu toco tamborim. Vou Aí falar eu de fiz um Gabriela outro, já, peraí. Deixa eu falar de Gabriela. eu fiz um outro agora recentemente também, que chama Aprendiz de Maestro, lá na É. Sala São Paulo. Também entrei tocando um tambor, sabe? Então, é uma coisa que eu não me considero percussionista, mas eu agrego a percussão no meu, aonde eu posso, onde dá. Outra coisa, você disse que você ia chamar Beatriz e acabou chamando Fernanda, mas já viveu alguma Beatriz? Não, não, mas na peça Gabrielas, né? É. Eu até eu coloquei esse relato, porque nessa peça, você já pode falar da peça, mas enfim, é a atriz em crise também, conversando com a Gabriela, prostituta, né? É. Então, ela fala sobre o nome dela, como ela É. chegou no nome Gabriela, e Fernanda, e meu desejo de ser a Beatriz, que era atriz, né? Tá. Outra coisa, você falou de que houve um fato abusivo. Quer falar a respeito? Posso falar? Eu acho importante falar. É, eu tinha, acho que tipo 16 anos, né? E nessa época eu estava estudando lá no Macunaíma e tal, e aí tinha um painel assim de procura-se, né? O elenco para peça tal, não sei o quê. E aí eu vi um papelzinho de um filme e que procurava tal, adolescentes tal para fazer esse filme. E aí eu liguei pro cara, até passei para uma amiga. E todo dia eu conversava com esse cara, que eu não me lembro o nome dele, que era um tal de um diretor que ia fazer um filme e ele precisava de uma atriz, não sei o quê, ia ter cenas de sexo, e ele perguntava se eu já tinha transado. Eu falei que não, que eu era virgem ainda, tal. E aí ele falava: mas então não sei se você pode fazer e tal, sabe? Ah. Ele ia fazendo umas perguntas meio. O pior tipo de assédio é porque o assédio, esse é o assédio sexual, é assédio moral também, né? E Que é eu, aquela assim, coisa adolescente. do superior. Nossa, é terrível isso. E eu, adolescente, falei: nossa, eu quero, imagina, eu quero fazer um filme, mas, né, tudo bem, eu nunca transei, mas enfim, mas sei lá, a gente dá um jeito, sei lá, você quer fazer, né? Até um dia que o cara me pediu para eu usar uma calcinha e mandar pelo correio para ele. Aí eu Que peguei e fui conversar loucura, com a minha mãe. Aí a Fernanda. minha mãe falou: não, não, esse cara é doido, não sei o quê, não, ninguém mais. Não era época de celular, né? Ele tinha que ligar na minha casa.
Ninguém Nossa, mais chama a Fernanda a hora que esse cara ligar e tal. E ele me ligava todo dia, e ficava conversando, sabe? E ele fazia a mesma coisa com essa minha amiga também. muita gente doente, né? Então, Nossa Senhora. aí, mas é isso, né? Era uma época que a gente não falava disso, é tipo, não, não, só não vai, só não fala mais com ele, não sei o quê. E isso me causou um pavor, sabe? Eu falava, Claro. gente, então essa profissão é assim e tal, né? Todo mundo é assim. E aí eu lembro que a minha avó, ela era muito amiga da Eva Todor, sabe? A Eva Opa, Todor que ia na casa da minha delícia. avó e não sei o quê. E aí eu ficava pensando na Eva Todor, né, tal. Mas aí aconteceu isso, eu meio que desisti. Depois eu, já mais, né, depois, 10 anos depois, né, aí que eu resolvi me dedicar realmente a estudar e ao teatro e falar, bom, eu Esse faço o que tipo, eu quero, né, o que eu posso. existe muito ainda esse, bom, acho que vai existir a vida inteira esse tipo de homem, né? Mas enfim. Agora deixa eu falar mais uma coisa antes da gente continuar. Fernanda Viacava. É alguma coisa parecida com Garoli, tipo assim, Garcia de Oliveira, não? É É, Via Cava mesmo, é um nome italiano. e seu nome é só Fernanda Viacava. É, o nome é Fernanda Caldeira Via Cava. Caldeira vem da família. Você que escolheu o nome artístico? É, foi meio, um nome e sobrenome. Então Tá, eu peguei o meu primeiro nome e o último nome. tá, e funcionou, E né? nunca me questionei assim, sabe, sobre isso. Ai, ó, será que eu escolho Caldeira? Será que eu escolho Via Cava? Já foi Fernanda Via Cava. Naquela primeira peça já era Fernanda Viacava. Já. Tá. Bom, vamos lá. Essa aí tem tudo em cima do teu primeiro relato, tá? Eu imagino que você, bom, você falou que você ia ao Teatro Municipal, vê muito música, né, principalmente, né? É, mas eu imagino que você cresceu na explosão da televisão. Uhum. Você ia cinema nacional também? Ia, Que a eu pergunta que ia. eu quero te fazer é sobre seus ídolos. Você tinha na arte, pode ser na música, inclusive. Você falou em Chico Buarque, que tua mãe gostava, né? Mas você tinha ídolos, artistas, atores, atrizes que eram tuas referências, músicos que eram referência para você? Você tinha? Olha, quando criança, né, vamos falar assim, uma coisa, você me perguntou sobre esse primeiro contato, né, com a arte. Então, eu ia no cinema, assim, eu lembro de ir no interior, e mesmo em São Paulo, é, a minha tia morava no interior, eu lembro de ver Mazzaropi, Hum, mas passava muito no interior, né, aqueles cinemas que hoje em dia o nem tem, Brasil né, inteiro, na Mazzaropi cidade. passava, né? Então, eu lembro de ver Mazzaropi no cinema, eu lembro de ver muito os Trapalhões também no cinema, né, quando eu era criança. Aí também uma referência quando eu era criança também que eu assistia, né, na televisão, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí tinha aquele Vila Sésamos, né? Então eram os programas assim da televisão que eu gostava quando criança. Mas alguma atriz, algum ator te chamava atenção? A Sônia Braga Tá. era uma que me chamava a atenção, tipo que ela era do Vila Sésamos, né? Sim. Junto com E a aí Valaci depois. Balabanian, Armando Bogos, Laerte E, Morrone, é, eu eu lembro lembro que bem, eu ela era. lembro bem. E aí depois veio na televisão, né, Gabriela Cravo Canela, que ela fazia, né? É, Gabriela, E que Gabriela. A também Gabriela Cravo Canela é o livro, a novela foi é Gabriela, o né? livro. É, Então eu lembro de assistir, assim, eu achava ela o máximo. é. A Sônia Braga, a Fernanda Montenegro sempre, né? Crushinho, algum crush você tinha, tipo assim? Ai, meu Deus. Aquela época que Tarcísio Meira e Francisco Coco eram os ídolos máximos, né? Mas não era eles, assim. Tipo, tinha o Lauro Corona, eu achava ele super Ah, gato. super gato. Aí tinha uma novela que até era uma música do Djavan. Ai, gente, eu lembro que eu ficava, eu tinha música para chorar até, mas eu esqueci o nome. Agora, depois eu lembro o nome É. do ator, assim, que eu achava muito lindo, assim. Aí tinha o Marcos Palmeira, que eu achava também.
Super Gato. Eu pergunto isso para saber se algum deles, de alguma maneira, alguma delas, principalmente, te influenciou de alguma maneira. Eu quero ser isso. Ou quero Sim, trabalhar então com ele. É, eu me lembro de ver o Fagundes no teatro. tá, Cyrano de Bergerac, eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. tá. Então, e aí eu falava, eu quero, eu quero estar aí também. Eu lembro de ver também no teatro o Bu, A Carrossé? Cacá Nossa, Rossé, impressionante essa peça, todo mundo viu, né? É a minha geração, eu sou é, mais velho que você, com certeza, mas uma geração inteira assistiu aquela peça. Um extraordinário, Bu. eu também tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, e eu ia, essa eu falava, ai, que vontade de estar lá, Uhum. sabe? No Ubu, depois também os Mistérios de Irmã Vap, lá com o E o Nanini Otto e o Ney Raka. Torraca, Deve ter visto o é, Menomale. Menomale também, mas não era assim, eu não lembro de me pegar tanto, assim, eu lembro de ver essas duas, assim, o Mistério de Irmã Vap e o Bu e o Cyrano de Bergerac. Talvez o Cyrano de Bergerac, eu não entendi direito a história, mas eu lembro muito, assim, sabe, Agora, de estar lá no Fernanda, teatro. em 98, a gente está falando, portanto, então, de 26 anos de carreira, caso eu esteja enganado. Uhum. Duas perguntas aqui. Qual foi o primeiro artista que você lembra de ter trabalhado, que te deu frio na barriga? Poxa, você via na TV, você via no teatro, e de repente, meu Deus, estou trabalhando com tal pessoa. Houve isso? É, E a segunda pergunta, 26 anos de carreira significa que algumas gerações já vieram depois de você. Você uhum. já se viu em situação contrária? Alguém fala assim para você, meu Deus, Fernanda, eu estou trabalhando com você. Quero que você fale É, quem foi e dessas duas sensações, como é que é? é. Olha, eu tô lembrando de duas, assim, né? Uma com a Denise Weber, que é minha Queridíssima, mestra, queridíssima, é minha amiga e minha mestra, né? Lá no passou por aqui Tapa. também. Aliás, foi a última entrevista que eu fiz foi com a Denise. Que Ela é uma legal. graça Então, ela é muito legal, muito generosa, né? E, e e uma grande aí atriz. eu fazia aulas com ela lá no Tal. E aí Hum. eu lembro que ela me indicou para fazer um curta com ela, só eu e ela. Chamava De Resto. Então, nossa, eu fui assim, sabe, com. Deu frio na barriga? O que que é? A boca seca, a Deu. perna treme, o que que acontece? Aham. É, assim, de ir falar, nossa, ter esse orgulho de trabalhar com ela, né, de escutar muito. Acho que tinha isso. Depois também, uma vez eu também fiz cena com o Juca de Oliveira, Hum. e numa novela, sabe? Eu fazia a esposa dele, e era assim, sabe, o passado da novela. Sim. E aí tinha cenas com ele e tal. E aí também foi assim, né? Um frio na Que barriga. novela foi? Ai, eu nem, não me lembro o nome da novela. Tá, Era uma participação. tá. Assim, fazia o passado, sabe? As cenas do passado. Aí eu era esposa dele, tinha um filho, né? É. Fiz até uma cena de parto também. Mas até que, assim, eu me sentia assim, mas o André trabalhava com o Juca, então eu conhecia o Juca É. pessoalmente, sabe? Acaba a peça, vai jantar, não Foi sei o um quê. pouco menos Então, impactante que com a Denise, isso você quer dizer? não, mas a Denise também, de alguma forma, ela era minha professora, Ah, né? Então, tá. eu também tinha algum conhecimento. Os dois eram, assim, uma coisa assim de, ai, que orgulho estarmos junto com eles, mas também eu tinha uma segurança, assim, sabe? Um carinho de estar com eles. E o contrário? Você ser a Ao contrário, referência do jovem ator que veio depois de você. Qual é a é, sensação? engra- é, Houve e qual é a sensação, Fernanda? eu acho engraçado, é meio esquisito, assim, né? Eu falo, ai, gente, tô ficando velha, né? Sabe, assim, essa sensação. Agora eu até tô ensaiando um, um novo espetáculo aí com uma pessoa mais jovem, sabe? E aí eu vejo que elas ficam me escutando, sabe? Elas falam, "Ah, mas
estão me escutando tanto, sabe? Assim, eu não sou a dona da verdade, sabe? Agora, uma coisa que eu acho muito esquisita é quando eu falo assim, ai, nossa, quando eu crescer, quero ser que nem você. Ai, você caiu, eu me sinto meio velha, sabe? Eu falo, ai, gente, não, Agora, menos. falando nisso, Fernanda, você vê diferença? Porque 26 anos não é tanta coisa, mas o mundo mudou muito de lá para cá. Muita coisa melhorou, algumas coisas, pelo menos a minha opinião, pioraram. Uhum. Você vê diferença naquela atriz jovem que você foi? A relação daquela atriz jovem que você foi com a profissão, dessa nova geração que está chegando? Porque, como você falou, não tinha internet, não tinha view, não tinha não tinha as redes sociais. A relação com o jovem ator é diferente hoje do que era na sua época? Sim, eu entrei, eu acho que eu comecei assim, até numa fase meio de transição, Ah. do final daquele teatro de grupo. Eu entrei dessa coisa do teatro de grupo. Então você tinha que, para fazer teatro, entrar num grupo. E tinha uma coisa que era assim, um certo preconceito dos atores do teatro, de grupo, de você fazer televisão, né? Uhum. Ou você fazia uma coisa, ou você fazia outra. Ai, parecia que tinha uma coisa assim. Arte menor, né? E, A televisão é arte menor, é, né? e aí também tudo pelo teatro. Você tem que ir no enterro da mãe porque você tem uma peça, você tem que ensaiar. Hoje eu já não penso assim, Hum. né? Até porque a televisão ajuda a levar público para o teatro. Com certeza. Não, e hoje em dia ninguém mais pensa assim. Uhum. Ninguém mais pensa assim. Todo mundo quer mesmo é poder fazer uma televisão, que seja TV aberta ou TV fechada. É importante. E outras, são linguagens, né, para um ator poder trabalhar. São vários campos de trabalho, né, que um ator Sim. pode trabalhar. Eu gosto até de brincar, né, o jogo é o futebol, sendo ele de botão, sendo ele De de salão, salão, de praia. de rua, de várzea, de praia ou de campo, né? São tamanhos diferentes, mas tem algumas regras que são as mesmas, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Eu, como atriz, gosto de brincar em vários campos aí. Dei sua voz, fazendo locução, depois para TV, para o cinema, para o teatro, para contação de história. Cada um você põe aí um tempero diferente, né? Agora você falou em linguagem, daqui a pouco você retoma essa coisa da relação dos. Você falou linguagem, por exemplo, e usou o futebol como Ah, experiência, sim, como exemplo. isso. Tem jogador do salão que vai para o campo e não se adapta. Tem jogador que vai do campo para a praia e não se adapta. Pergunta que eu te faço é: a adaptação foi fácil quando você saiu do teatro? Você foi fazer primeiro cinema ou TV? Cinema, Então, cinema. depois TV. E TV e cinema são diferentes entre si, embora parecidos, e completamente diferente de teatro. Você teve facilidade ou foi difícil a adaptação? Depois você retoma uma coisa da relação dos atores. Tá. Olha, Vou aproveitar o gancho, tá, Fernanda? tá bom. Eu acho que assim, eu comecei mais no teatro, né? E acho que, eu não lembro se o primeiro filme que eu fiz foi esse, que é com a Denise, Tá. que se chamava De Resto, que era um curta-metragem. Depois eu fiz um outro, primeiro longa que eu fiz foi O Menino da Porteira. Tá. Sérgio Reis? E não, eu fiz com o Daniel. Ah, com o Daniel. Com o Daniel. E acho que eu filmei, sei lá, 2007, eu não sei muito bem. Ah, eu acho que você fica, né? Quando eu comecei a fazer a coisa do cinema, eu tinha, oh, meu Deus, né? Me sentia menos, assim, ia com um pouco de medo. Aí quando ia fazer os testes, né? Sempre tinha muito teste que você ia, tanto de na época lá que eu era mais jovem, eu fazia os testes de publicidade ou testes para cinema, tal, que você vai, tem a câmera, então já vai ligar a câmera, já dá aquele nervoso e tudo mais, né? Mas aí você vai aprendendo, né? Que como é que é, como é que você tem que fazer. Aí eu fiz até um curso também depois de câmera.
Mas eu fui aprendendo um pouco na marra, assim, aí de filmar e depois vai lá no monitor olhar como é que não é, né? E aí você vai pegando cancha, né, de fazer. E você E gosta aí das eu linguagens? sempre. Ah, eu gosto, Você eu gosta das gosto. três linguagens do mesmo jeito? É assim, TV, na verdade, assim, o que mais que eu fiz de TV, assim, foi essa TV de streaming, que ela é É, muito parecida, o jeito de filmar no cinema. com o cinema, Tá. sabe? Duas câmeras, tal. Em novela, são seis câmeras, cinco câmeras ao mesmo tempo. Então você vai lá, faz e é tudo muito mais Muito rápido, mais né? rápido, né? Não tem É essa, ah, o mais lado pra linha cá, de o lado pra produção, lá. né? Então, essa, nunca peguei uma novela inteira. Já peguei séries inteiras, né? E aí, mas a série tem uma lógica de filmagem muito parecida com o cinema. Tá. Aí voltando a gente naquela coisa da relação dos atores com a profissão. Então a gente estava falando sobre, né, do teatro de grupo, né? Então que Uhum. quando eu comecei, então era essa coisa do teatro de grupo, mas eu acho que eu também já peguei um pouco o final disso, porque Aham. antes dos teatros de grupos eram os atores, as atrizes que se produziam. Ah, lá, vou lá vender o carro, que até eu via ele falando, a gente punha o dinheiro e recebia esse dinheiro de volta. Quando eu entrei, já era o teatro de grupo e já estava meio nessa dependência dos editais, né? E É, o Juca de Oliveira é contra, né, na verdade. Você sabe que o Juca de Oliveira tem uma tese muito, muito clara sobre isso, né? Não sei se hum, você já ouviu o Juca falar. de que não deveria ter esses Não, que não editais, é que não assim? deveria ter. Ele acha que de uma maneira geral, opinião dele, tá? Que eu acho que eu concordo em parte. Que essas leis de incentivo acabaram tornando produtores preguiçosos. No seguinte sentido, consegue dinheiro, tá tudo pago, se não faz sucesso, não insiste. Por isso que só tem 12 Uhum, sessões. Quando uhum. você põe dinheiro do bolso, não vai bem nos 3 primeiros meses, você insiste, insiste, insiste. É uma visão respeitável, né? E é o jogador Oliveira que está falando. É, Enfim, é. enfim, é uma E tese. aí são muitos atores, né? Mas eu acho que mesmo assim, né? Eu acho que o caminho é a gente se produzir, né? Eu também acho. De alguma maneira, né, Porque com ou sem incentivo, é, é, Por exemplo, essa peça aí, Gabrielas, e outras peças que eu já fiz também. Eu falo assim, eu não gosto de ser produtora, mas eu produzo para eu poder fazer, claro, né? senão ficar esperando o Então, você convite, tem. né? Então, e aí você pode se produzir e aceitar convite, tá tudo certo. O negócio é a gente não parar, Você ainda né? consegue E a- e fazer a- duas peças simultaneamente? sim. Tá. Sim, duas, três até, e aí tá gravando e tal. Eu não sei como é que entra parece que cada contexto que você decora entra num lugar da cabeça, ele fica ali guardado. No HD, o HDzinho separa, tudo, faz pastas diferentes. E olha, vou te falar que também, é assim, quando aparece um trabalho, aparece vários ao mesmo tempo. Então, Quando nesse momento você rareia, tem que dar rareia conta. geral, né? Rareia geral, é. Aí também tem outra brincadeirinha que eu faço. O ator é um surfista, você tem que estar lá com a prancha na mão. O mar tá calmo, não pode ficar lá relaxado, porque daqui a pouco vem a onda, você vai cair, não pegou a onda, né? Então você tem que estar com a prancha lá. A hora que começa a vir onda, vai uma atrás da outra, né? Então, eu acho que eu peguei essa Transição. fase assim do teatro de grupo, um pouco já, um pouco terminando. Eu peguei uma fase daquela de formação de público, que foi uma época que teve um programa da prefeitura, pegou os teatros da prefeitura e levava escolas, fazia todo um preparo para as escolas assistirem Você as chegou a pegar aquela peças. época que tinha ingresso popular, que se vendia ingresso na barraquinha na Paulista, A dias. campanha da Kombi, Você chegou a pegar isso? Eu vi cheguei a pegar muito isso. teatro assim. Então, aí você conseguia comprar num preço bom, né? Mas hoje em dia, você se produzindo sem ter um aporte financeiro é complicado, porque é difícil você recuperar esse dinheiro.
né? Você Sei sabe que lá. eu sou autor, né? Uhum, Você sabe que sim. eu fiz algumas peças já, né? E aí é que eu estou te falando isso para introduzir a próxima pergunta. Artista brasileira que vive de arte no Brasil, onde desde sempre, não sei até quando, a arte nunca foi devidamente valorizada e é a primeira coisa que qualquer um corta no momento de crise, certo? Fernanda Viacava já pensou em desistir? Ou, se não pensou em desistir, teve que fazer alguma coisa paralela, fora da arte, para sobreviver? Olha, eu já pensei em desistir, sim. Até meio recentemente, assim, eu falei, ah, cheia desse negócio de ter que ser aprovado. Você sempre fica nessa coisa de. E como também o nosso trabalho é junto com a nossa imagem, né? A minha imagem é o meu trabalho, né? Então, sei lá, se a pessoa às vezes gosta do meu trabalho, mas eu não fui escolhida porque a, o- a outra pessoa tem o physique mais apropriado para a personagem, né? E a gente sempre bate com, ai, não gostam de mim, ai, não sei o que, não sei o que, eu sou ruim. E não é bem isso. Então, já pensei em desistir, sim. E, eu acho que eu sempre fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Fora da arte. Não, meio dentro da arte, assim, sabe? É, Você faz locução, locução, é, aí contadora de história, uma época que eu falava, ah, aqui tá rolando mais, aí poder fazer um audiovisual, poder fazer, sabe, você faz vários projetos dublagem? ao mesmo tempo. Eu faço locução e Tá. audiolivro também. Mas não pense em fazer dublagem, que é um mercado interessante também, não é? É um mercado interessante também. Eu E nunca tem, entrei e assim tem que nesse ser mercado, ator, mas né? mais Não é qualquer um que faz dublagem, né? que eu acho que é diferente até da locução, né? A locução vai se o seu tom de voz agrada, né? Sim. Para determinadas coisas e assim como narradores. Então eu já fiz muito assim. Nunca dublei, já me dublei, né? Quando você filma e não fica bom, eu já me dublei. Mas se não é mais narração ou audiolivro ou fazendo locução ou tipo documentário que você vai contando as coisas e tal, papá. Você está me dizendo, Então, eu acho que então, eu já fiz várias frentes ao mesmo tempo mas de tudo trabalho. relacionado à arte. Então, você está me dizendo que, bem ou mal, de alguma maneira, você, nesses 20 e poucos, 26 anos, você viveu da arte. Sim, sim. Aos trancos e barrancos que seja, mas viveu da arte. É, Tá. mas também, né, eu acho que eu tive o privilégio também de nascer numa família que nunca me faltou nada, né? Você é Então, carioca, sempre. mas você conta toda a trajetória toda a tua trajetória em São Paulo, né? Bahia, tudo, mas você nasceu no Rio ou foi criado em São Paulo, é isso? Sim, eu vim para cá com 4 anos. Aí eu tenho Tá, mãe mineira e pai paulistano. tá. Então, eu falo, eu nasci no Rio, moro em São Paulo, tenho a alma mineira e o coração baiano. Aham, então você é brasileira de verdade, né? Tá bom. Bom, pelo que eu queria falar um pouco de construção com você, construção de personagem com você, mas eu preciso saber duas coisas. Primeiro, como é que você fala? É o personagem ou a personagem? Ah, A personagem. Eu pergunto isso para tentar me manter no. E segundo, pelo que eu percebi aqui, não é, eu não sei se a palavra certa é pudor, mas você tem pudor de oferecer o teu trabalho? Ou você prefere ficar na tua, se produzir e esperar convite? Nenhuma das duas coisas está errada, nenhuma das duas coisas são passíveis de crítica. São só posturas. Qual é a tua? então, eu tenho, assim, eu acho que tem um pouco, sim, de pudor. Acho Tá, que tem horas que a gente deve ser mais cara de pau mesmo, tá. para a gente não entrar e tipo, ai, parece que eu estou pedindo esmola. E não é, entendeu? Quer dizer, depende do jeito que você aborda. Todo Mas desempregado tem que botar o currículo na pastinha e correr atrás de emprego, né? ex- exatamente, esses dias mesmo eu fiz isso. Eu peguei e Hum. mandei mensagem para alguns.
Alguns diretores que eu conheço, acho que faz parte também. Você fala, olha, e aí? Tá sabendo de alguma coisa? Tarará. Porque é isso, né? Aquela velha história. Quem é visto é lembrado, né? Então, eu acho que faz parte, sim. Eu acho que tudo é como você faz, né? Você não ser uma pessoa insistente, nem apelativa, enfim. É, mas acho interessante, sim, falar, gostaria de trabalhar com você um dia e tal. Mas acho que a gente sempre tem que. Mas eu acho que isso é processo também, né? Você deve estar passando por um processo de reflexão e de, né? Eu acho que de repente essa pergunta até te ajudou nisso, sei lá. Sim, sim, de você pegar e também falar o que que também tem tanta importância, né? Porque eu acho que também chega num ponto da vida, sei lá, aos 50, que você fala, ai, o que que eu não quero mais? O que que tá claro para mim que não, né? E como que eu quero daqui para frente? E o que é que Então, está aí você claro que também, você não quer? sei lá, alguns tipos de participação, sabe? Onde você fala, ai, ficar babando ovo para algumas pessoas. Ah, Todo mundo é pessoa, como todo mundo. E então, sabe, também isso eu aprendi uma época que eu trabalhei no Polo de Cinema de Paulínia. Eu ah, trabalhei lá um ano e meio. É, e ali eu vi que era uma bobagem essa coisa de, o diretor, o produtor, o artista. Eu trabalhei no backstage, né? Eu estava ali para aprovar projetos também. Então, eu tive reuniões com várias pessoas que você fala, nossa, meu Deus, e você fica nervosa. Mas ali você via aquela pessoa que você está babando ovo para você pelo lugar que pelo- você está. sim, sim. Aí eu falei, nossa, isso tudo é uma Deve ser bobagem. muito legal isso, né? Foi ótimo, foi meio libertador, sabia? Não estar nessa posição, mas enxergar o outro em si, né? De frente. É muito interessante. Libertador, você falou, né? É libertador. Eu acho que Aí, até que eu comecei a ficar mais à vontade fazendo cinema depois disso. agora, Porque eu falava, todas as peças aqui são importantes. sim, sim. Todo mundo que está aqui nesse set é importante. Então, o diretor não é mais do que ninguém, né? Assim, Agora, quando você falou que é o que você não quer, eu te pergunto, você não quer mais isso? Você não precisa mais disso? Ou você não quer porque você não precisa mais? eu não quero, por exemplo, eu não quero mais fazer publicidade. Não Tá, faço mais, já tem alguns anos, tá, né? Não tá. estou precisando, ainda bem, né? Não, também não é julgamento, é o que eu não quero para mim, né? Eu teve um dia que eu estava no teste e falei, gente, eu não quero. Aí eu começava assim, tipo, se for o cachê até tanto, eu vou no teste. Aí o cachê era até tanto, mas eu cheguei lá, mas foi me dando um negócio tão ruim. Eu falei, gente, eu não quero fazer isso, eu não preciso estar aqui. Eu vou também buscar as coisas que eu quero fazer. Isso também, quando você foca numa coisa que você quer fazer, você para de aceitar coisas que você não quer fazer, porque aí você também joga energia naquilo que você quer fazer. Quando você fazia publicidade, Fernanda, você vetava algum tipo de produto? Você Ah, venderia coisas que você não acreditasse? é, Pelo cachê? pelo cachê, ou porque você quer fazer, entendeu? Era muito Ah, assim, eu aceitava tudo, de teatro, porque eu queria fazer, eu queria ter horas de voo, né? ah. Então, aí depois você pega algumas horas de voo, você fala, isso eu não preciso mais, Mas né? sempre vale a pena, valeu a pena, né? Valeu tudo, Você tudo conta valeu, como né? hora de voo. Sim, como hora Bom, de voo. aí a pergunta que eu quero falando de construção já. Até que ponto o ator tem liberdade de construção? Porque o texto vem. No teatro vem com rubrica, aí vem qualquer lugar, vem marcação, vem arte, vem cenário, vem figurino, vem trilha, pá. Isso limita a criação ou isso soma ao processo criativo? Porque, de qualquer maneira, é sempre a digital do ator que está lá. E qual é o teu processo? Você parte da forma e interioriza, em geral, tá? Ou você
vai do interno para o exterior. Como que essas duas coisas? Olha, eu acho que essas coisas que você fala, né, o texto, o figurino, o cenário, né, acho que somam e eu acho Tá? que até nos libertam para criar mais. Uhum. Interessante. Porque você, né, se você fica totalmente, você pode tudo, aí você fala, onde que eu vou? Para onde que eu vou? E se você começa a ter trilho, então a rubrica é assim, eu tenho que falar um negócio sentado, depois eu tenho que levantar e pegar o copo d'água, essa jarra tem que estar na minha mão. Isso é um trilho. E aí eu sei que eu vou fazer isso, né? Então até é uma coisa, vamos dizer, vamos falar no trilho mesmo. O trilho, e dali eu posso pegar esse copo de água de 500 mil formas É. e achar a razão de pegar esse copo de água de 500 mil formas, né? Então, eu acho que é libertador até para você poder brincar. Até quando fala assim, decorar o texto. Para mim, decorar o texto é libertador, porque aí você levanta, você faz, você fala de cabeça para baixo, E né? tem técnica para decorar? Assim, não é exatamente uma técnica, mas eu acho que eu vou repetindo, eu vou lendo, repetindo. é, Mas nessa de ler e repetir, e falar e ficar um tempo com o texto na mão, aí depois tentar se livrar dele e falar, nossa, onde que tá pegando? Aí pega e volta no texto. É aqui. Eu estou trocando a palavra, por isso que eu não estou conseguindo, né? É Eu estudo. estou Isso é mudando o estudo, sentido. estudo, estudo, estudo. É bastante Agora, estudo. o que vem primeiro para você? Tudo isso, ó, trilha, sei lá, papapá, mas aí tem um momento da tua construção. Vem a forma ou vem o porquê da forma? Normalmente ele nasce Acho dentro que de você ou ele nasce do corpo para dentro? eu acho que vem mais de dentro mesmo, de dentro Tá? para fora, para achar essa forma. E aí eu acho que a forma também faz parte do trilho, Uhum. né? Que ela também é, te ajuda a te libertar para criar, né? Então, por exemplo, eu gosto de ler o texto, né? Então, o que essa personagem fala, como ela fala, como está escrito a fala dela, o que os outros personagens falam dela e qual que é a função dela na história, Tá. dentro Você da faz trama gênese do toda. personagem? Eu faço uma gênese mais assim dos fatos dados, Tá, sabe? tá, tá. Não fico inventando, o signo. Não, não, não. Às vezes a gente começa a brincar. Ela, né? Você vai colocando umas coisas assim que vem muito intuitivamente, né? Mas dentro dessa construção do que é, eu acho que a função, você entender qual que é a função da personagem na história, eu acho muito muito bom, assim, vai te dando o jeito que você faz ela, tal. E aí vem a forma. Por exemplo, vou falar de duas personagens que eu fiz no streaming, né? Na TV. Uma, ela era gerente da firma de motoboys. Então, toda a roupa dela era muito justa. Eu tive que clarear o cabelo, tinha brinco, pulseira, colar, nananana. Então, eu nunca parava reto. Eu criei para mim que ela sempre tá ou num apoio ou no outro apoio, perna cruzada, e nananã, porque ela também jogava o charme dela, fazia parte de tudo isso. E aí, nisso, eu aproveitei tudo que tinha de cenário de figurino para poder criar isso. E, por outro lado, eu também fiz uma personagem que eu era uma pastora Uma pastora? Ah, uma pastora evangélica. Então, o que também a regra de forma que eu coloquei para mim? Essa mulher está sempre reta. Essa mulher não cruza as pernas, ela senta com as pernas fechadas, e que ela, quando fica em pé, não se apoia num lado ou no outro. Ela se apoia nos dois pés. Tem essa coisa. eu já imaginei uma E conversando com a outra aqui. então, eu acho Dá que uma essa peça, coisa aí dá uma peça. dá uma peça. E aí nessa você vai achando o gestual.
sem falar, o gestual é esse, né? Porque o gestual das personagens ajudam também você a criar, sei lá, eu gosto de criar essa coisa da postura e gosto também de pensar em três gestos Padrões, né? Tem principais. gestos. Tá. Três gestos principais da personagem. Porque também aí sai um pouco do que é a Fernanda, do jeito que eu falo no dia a dia. Claro que a Fernanda sempre vai estar impressa em todos, né? A digital, como você É disse, está ali em engraçado todos os isso. personagens que eu fizer. Mas eu consigo descolar um pouco, né? Ficar a personagem à frente da Fernanda, não a Fernanda à frente de todas as personagens, que eu acho mais interessante para mim, É. né, assim, achando esses gestos e essa postura tal. Fernanda na frente do personagem ou o personagem na frente da Fernanda? Aí eu te faço a seguinte pergunta. Quando você falava essa coisa do criar. Eu lembrei de tinha um ator que eu gostava muito e ele brilhava no mínimo detalhe, que era o Cláudio Cavalcante, que ele criava alguma coisa assim, de repente estava nervoso, ele pegava no botão assim, sabe? Eu gostava Hum. demais dessa coisa minimalista dele, mas que era o detalhe. Mas, enfim, Fernando na frente do personagem na frente da Fernanda, foi o que você falou aí. Você diria para mim o quê, Fernanda? Que você permite se habitar pelo personagem, deixar ele habitar em você, ou se permite habitá-lo? Como é que você. Eu sei que ator não é espírita, eu estou falando da relação com o personagem. É, é, Você se permite habitá-lo ou permite que ele habite em você? Ai, eu não sei se eu sei responder isso. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que eu me permito que ele venha, que a personagem venha, né? Aí você começa tudo você vai, quando você está estudando a personagem, quando você está criando, tudo que você vê, você também já traz para ela, Eu vou alterar a sabe? pergunta, talvez te ajude. Como é que é a relação com eles em momento de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho? Há um convívio com eles, dirigindo teu carro, tomando teu banho, jantando. É, 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 Eles estão sempre ali, por ali. No seguinte Eu acho que sentido, no seguinte sentido, você está lá dirigindo, aí você vê alguma coisa lá de fora, pô, isso eu posso emprestar para ela. Eu, como autor, brinco assim, na minha cabeça, isso é o personagem conversando com você. Uhum. Existe isso? Ou isso é só loucura de autor e minha Eu acho que existe, sim. Eu acho que quando você está, assim, não nessa coisa que até a Noemi falou, né? Eu achei engraçado. Essa é mais espírita, né? O jeito dela. Não, não nesse sentido, assim, mas de que ela fica tão viva, né? Que tudo que você vê no dia a dia, tal, você se relaciona. Eu agora, então, com a Gabriela Leite, que eu fiquei, né, muitos anos pesquisando, né, ela e assistindo tanta coisa. E eu, às vezes, tipo, a Gabriela dá bronca na Fernanda. Gabriela? Dá bronca na Fernanda, sabe? Assim, Ah, tipo, eu tô ali, não sei o quê. Aí eu falo, nossa, a Gabriela já falaria, Fernanda, não, não sei o quê, né? Porque até na peça as duas conversam uma com a outra, né? O monólogo, e aí eu coloco a Fernanda conversando com a Gabriela. Então ela fala, Fernanda, não sei o quê, ela fala, Gabriela, né? Então, eu acho que de alguma forma tem essa brincadeira, assim. é interessante que eu vou falar de Gabriela já, aí a gente continua. Eu vi que você, para fazer a Gabriela, você já estudava, era uma estudiosa da prostituta, eu vou falar puta porque é como a Gabriela gostava de falar, da prostituta na dramaturgia. Por que que esse interesse, tá? E aí veio a Gabriela, como eu te disse na nossa conversa. Eu conhecia um pouco da história da Gabriela, não sabia o nome, mas conhecia a história e achei bastante interessante o projeto que você está executando. Por que essa preocupação? E aí, como é que surgiu a ideia de fazer o Gabrielas?
E fala um pouco do projeto, embora a entrevista estava para o ar, eu não sei se esse projeto vai continuar, mas a entrevista vai para o ar quando já tiver acabado, mas enfim, vamos lá. Não, a gente vai reestrear em julho. Ah, reestreia, então ela vai estar no ar ainda, vai estar em cartaz aí no ar, não vai estar em cartaz ainda. Vai estar em cartaz. E eu quero ficar muitos anos com essa peça. Tá. Mas, e aí em julho a gente reestreia lá no Teatro Arthur Azevedo. Agora, no momento, não está passando, né? Mas em julho, sim. É, Olha, foi interessante, assim, como foram surgindo. Eu fiz algumas prostitutas Hum, em cena. Então, eu fiz uma até no Hanot Levin, que era uma direção do Chiquinho Medeiros. Veio essa primeira, não sei se foi a primeira, mas enfim, tinha essa. Aí depois eu fiz, tinha as do Plínio Marcos, né? O Abajur Lilás, fiz a Dilma. E eu estudei um tempo lá nos grupos de estudo do Tapa, eu fazia a Célia. Eu gostei, assim, sabe, desse universo, assim. Não sei, eu gosto dessas personagens. E aí depois também fiz do Tennessee Williams, aberta. E eu sempre pensava, tipo, na condição, essa mulher, né, uma mulher que está nessa condição, que tem esse trabalho, mas que tem uma coisa mais de falar diretamente, ser mais desbocada. Isso essas personagens que eu fiz eram assim. E apareceu a Gabriela quando eu estava estudando para fazer o Abajur Lilás. uhum, E aí a minha colega a Isadora Ferriti fazia cena comigo e tal, e a gente, cada uma comprou um livro sobre prostituição, e ela comprou o da Gabriela Leite, e ela passou para mim, isso há 10 anos, aí, em 2014 a gente fez o Abajur Lilás. uhum, E aí eu fiquei interessada, eu falei, nossa, um dia eu quero fazer alguma coisa da história dessa mulher. Mas depois disso eu fiz ainda a aberta do Tennessee Williams tal, e que era, né, uma prostituta já doente, uma mulher doente, a dona do estabelecimento queria que ela fosse embora, ou seja, né, não serve mais. Se não serve mais, você vai embora, né? Então, não sei, sempre me interessei por essas personagens e vinham convites. Apesar que tanto o Abajur Lilás quanto o Lembranças de Berta fui eu que escolhi fazer, né? tá. Foram as peças que eu produzi. E aí depois veio Gabrielas. E aí, com a Gabriela, né, eu realmente veio toda essa coisa do fetiche, essa fantasia toda da prostituta, né? Ela coloca por uma abaixo, gente, não, né? Vamos lá, mais vida real ali, mais Então, é, o Gabriel, pelo que eu estou entendendo, foi uma iniciativa sua, e aí você se juntou com outras mulheres, que eu vi, a produção toda é só mulher, né? só mulher, Os só mulher. operadores também, as operadoras também são mulheres. As operadoras também. Os produtores, não. Então, Temos é produtores. interessante a gente contar para quem está vendo um pouquinho, como eu não sabia, por exemplo, eu sabia da história, mas não, quem foi Gabriela Leite? Tá. Então, vamos falar então. O espetáculo Gabrielas é um solo a partir da história, né, da vida e da obra da Gabriela Leite, que foi uma prostituta que lutou pelos direitos das mulheres prostitutas, né? Ela largou a faculdade, ela começou na filosofia e depois sociologia, ou sociologia e depois filosofia, e foi ser prostituta, né? E nessas ela trabalhava como prostituta e depois ela foi começando a falar, até que e como ela vinha sendo uma coisa mais articulada, de se colocar e de ler muito, né? Ela foi se colocando e ela virou ativista. E aí ela conseguiu colocar as prostitutas aquele código de ocupação profissional, né? A prostituta pode ter carteira assinada, a maioria não quer, mas enfim, pode ter. E lutou para que tivessem a regularização, a regulamentação da profissão, que ela não conseguiu até hoje, né? Isso. Então, ela foi uma mulher assim muito inspiradora. E nessa época, em 2014, eu tive a ideia, mas só em 2019 é que eu
Ela morreu em Peguei a ideia, 2013, né? foi 2013, É. 2013. Ela criou a Daspu, né, que foi E tem uma coisa, o título é brilhante porque ela chamava Gabriela, e aí vocês batizaram de Gabrielas porque ela era a voz de todas. isso, exatamente. Muito interessante. Esse título da peça a gente discutimos muito, porque primeiro a autora tinha colocado essa coisa toda, que é uma palavra que ela usa muito, né? Mas aí até foi uma sugestão da diretora, da Malu Bazan, que falou, Gabrielas, porque somos tantas mulheres, né? Ela representa tantas mulheres, e na nossa equipe são mulheres, as criadoras, todas as operadoras, inclusive, né? Eu Somos quero muito ver, hein? Eu vou 14. ver, hein? Eba, sim, sim. E, e aí, né, eu peguei assim em 2019 para fazer isso, mas eu falava, "Ah, putz, como é que eu, né, nesse momento que tá todo mundo falando é, desse lugar de fala, né, como é que eu, que, sei lá, nunca vou saber o que é realmente ser uma prostituta, por mais que eu já tenha feito vários personagens, em estúdio, nananã, nunca, né, eu sou uma mulher de classe média, enfim. Mas não que as mulheres de classe média não possam ser prostitutas, sim, podem, e tem muitas que são. É, mas aí Classe a A gente também, né? também. É, Mas é sempre a aí eu tua fui muito visão, é sempre a entender. visão da atriz, né? É sempre aquilo que a gente está falando, a tua digital, né? Isso, exatamente. Mas a autora, Caroline Margoni, trouxe uma coisa assim: por que que a gente não coloca a Fernanda, né, coisas suas? Eu falo, mas o que que a minha vida interessa? Ela interessa, interessa. Vamos lá. Porque aí também todo mundo que está assistindo vai podendo fazer pontos de encontro, né? Então tem uma hora que eu falo da minha maternidade, como aconteceu quando eu me descobri mãe, e aí a gente coloca a história da Gabriela também. Tem crises da minha profissão, que eu coloco na peça, e aí ela também fala de questões da profissão ou da puta, né? Engraçado, acho que é E uma tendência, viu? Eu não sei se você viu a Judy Garland, da Luciana Braga. não vi. Tem muito. É um solo também, desculpa te interromper, é um solo também, e ela não faz a Judy, ela evoca a Judy e coloca coisas da vida dela. É bem interessante, mas continua. Que eu acho que é um momento assim, muito isso também, né, da gente se colocar, né, as tendências mesmo, né? É, Agora, enfim. é a única personagem que existiu que você já deu vida? Uma personagem real que você já deu vida? Ou É. você lembra de outras? Então, eu agora fiz até uma personagem num filme do Silvio Santos, que ainda vai estrear. Eu fiz tipo a mãe, a sogra do Silvio Aquela Santos. que o Rodrigo Faro fez? Isso, Ah, exatamente. Eu faço a sogra. Então existiu, mas não era uma coisa assim, então, exatamente. Existe. e todo mundo lembra dela, como que é. A Gabriela não, é uma pessoa que ela tem muita referência, é uma pessoa importante, uma pessoa que falava, né, na mídia, tem entrevistas dela no Roda Viva, com na Marília Gabriela, enfim, em muitos lugares que você vê a imagem dela e ela tem uma grande importância. Ela é uma pessoa de destaque, mas ela não é popular. Assim, não é o grande público. Porque existem, acho que, vários personagens reais que se pode dar vida. A mãe do Silvio Santos, a sogra do Silvio Santos, que é uma personagem real, mas não popular, já falecida. Tem uma princesa Isabel, que é popular, mas morreu há muito tempo atrás. Não existem registros, né? Existe a pessoa comum, que existiu, você da vida. Existe a pessoa como a Gabriela, que é uma pessoa pública, mas não famosa, assim, do grande público. Existe a pessoa, o artista conhecido, que está no imaginário popular e já morreu, e existe a pessoa viva. São responsabilidades diferentes e são mais responsabilidade do que o ficcional, na tua opinião? Ah, eu acho que sim.
São. eu acho que você tem uma responsabilidade de contar essa história dessa pessoa que viveu. Então, por exemplo, essa do Silvio Santos, para mim era quase que uma personagem de Fictício. ficção, né? É porque ninguém nem conhecia muito bem sobre ela. Os dados, enfim. Então, não carreguei como isso, mas, por exemplo, a Gabriela é uma personagem que eu pensei muito na responsabilidade de fazer e de poder contar a história dela e de não banalizar, É sabe? essa que acho que é a grande dificuldade em um personagem como a Gabriela, né? Você tem que fazer com respeito, sem estereotipar e sem banalizar, né? É, exatamente, sem estereotipar, é muito isso. Então, e como eu faço a Fernanda e a Gabriela, o meu trabalho foi muito no trabalho vocal. Trabalhei bastante com a Lúcia Gaioto, ela fez toda essa preparação aí, essa direção interpretativa que ela chama, tal, para poder achar qual que era a voz da Gabriela, para também poder ser diferente da voz da Fernanda, Você teve e que quem está modular. assistindo entender quem é cada uma, né? Então, eu assisti muitas coisas dela, então ela em várias idades também, porque ela fumava, a voz dela foi mudando. Ela começou mais em São Paulo, depois ela foi para o Rio, então tem horas que ela Inclusive, fala um pouco uns porquê, depois inclusive ela morreu fala de uns câncer no pulmão, porquê. foi isso, né? Ela fumava demais. Então, assim, eu não fiz uma imitação da Gabriela, mas eu peguei gestos dela, né? Ai, que gestos que ela tem? Ah, ela fuma, então eu não vou ficar acendendo cigarro na peça, mas eu tenho uma coisa que eu faço assim. E tem uma coisa do tom de voz também, aí uma coisa do sotaque, que eu tive que fazer uma escolha, Hum. né? Então, quando a gente estreou, a família toda dela foi assistir. Foi a Olha a filha, responsa, as olha a netas, responsa. as irmãs, as amigas, os amigos, né? Então eu tava assim, fiquei assim, gente, que será que essas pessoas vão achar, O que que elas né? acharam? O marido, né? Também. Então, O que que eles acharam? eles O que que eles acharam? adoraram, Ah, adoraram. E que tinha isso é muitas muito coisas que as gostoso, pessoas né? viram a Gabriela. Ah, é muito legal. As pessoas viram a Gabriela ali em cena, né? Então, eu acho que uma personagem viva é realmente de maior responsabilidade. Tá. Como é que você funciona? Já ia te chamar de Gabriela. Como é que você funciona, Fernanda? É, é, você precisa de concentração? Dia de teatro, você já acorda, já é diferente? Dia de gravação é diferente? Preocupação com a voz? E como é teu processo, de desconcentração também? Me fala um pouco dessa coisa do concentrar e do desconcentrar. Para desconcentrar, você precisa passar em algum lugar? Dá para ir direto para casa? Como é que é isso? Ah, olha, eu acho que sim, que eu preciso sim de concentração, no sentido de que é diferente o dia que você tem espetáculo à noite, que você tem que se poupar um pouco mais, é, cuidar da voz, né? O dia que tem filmagem, eu preciso dormir cedo, porque filmagem geralmente é muito cedo, Muito né? cedo. Para aproveitar a luz, Então, né? para você aproveitar a luz. Então, assim, tipo, procuro não sair no dia anterior, dormir mais cedo, para poder estar bem, porque você precisa estar com o seu corpo disposto, a cabeça boa, né? Então, também, o dia que tem teatro, o que que eu, né? Não vou tomar uma cerveja na hora do almoço, né? Nem antes, só vou deixar para tomar depois, quando acabar, E precisa né? depois sair para. Dá para ir direto para casa? Que dá. Mas eu gosto Tá. de sair um pouco, conversar com quem foi assistir a peça ou com quem fez a peça. Eu acho legal. Mas não é que se eu tiver que vir para casa, até que vem também, tá tudo bem. Acho que o desconcentrar não é tanto, mas essa coisa de concentrar, de chegar antes, né, no teatro, chegar lá, sei lá, de umas 2 horas antes, 1 hora e meia, vai, 1 hora antes, para ficar lá e deixando um pouco as coisas de lado, né, o resto das coisas da vida um pouco mais para trás. Ali você já está vendo
Mesmo que você não esteja fazendo, ó, estou me concentrando, preciso escutar uma música. Não, mas você já está ali vivendo o cenário, você já tocou no cenário, às vezes você quer limpar um negócio, mesmo que às vezes tenha contra-regra, né? Tem peças que É tem tudo toda uma processo, né? estrutura. Sei lá, estava fazendo uma no ano passado que era no Copacabana Palace. Então tinha todas as contra-regras, você não precisava fazer nada, sua roupa já estava passada e tal. Mas mesmo assim, é bom você ir lá tocar no cenário, olhar aonde contra-regra, depois olhar suas coisas, se está do jeitinho que você guardou, ou se não, é você que tem que contra-regrar, né? Eu gosto muito de contra-regrar minhas coisas. Eu acho que isso já é uma concentração, né? Então eu ponho o meu óculos aqui, o anel ali, o isso, aquilo, porque eu gosto de pegar com essa mão e não com essa, né? E o É, dia que você percebe que você, sei lá, esqueceu de colocar um negócio, Ave Maria, você fala, ai, não acredito, e eu brigo comigo mesmo em cena, como é que eu não vi isso? Ah, eu estava distraída. E aí, às vezes, se tem uma música que você canta, cantar a música, se tem que tocar, tocar, sabe? Antes de você começar, ou dependendo da dificuldade da peça, passar algum trechinho. Eu ah, gosto. tá, vamos lá. O que é mais desafiador para você? O personagem diferente de você em tudo, de repente até de época. Quando você faz um personagem de época, muda a linguagem, muda os costumes. De repente você pode ser um personagem rural, ou aquela personagem que de tão próxima cutuca as tuas feridas. O que é mais desafiador para você? Ou instigante? É, uma personagem bem diferente, ela é desafiadora porque você vai ter que conhecer um novo universo, né? Então, pesquisar sobre esse universo, se ela é de outra cidade, então como é que eu vou pesquisar o jeito de falar, né? Sei lá, uma vez eu fiz uma personagem que era de Sergipe, eu nunca fui para Sergipe, então Uhum. como que é o sotaque de alguém de Sergipe? Então eu adoro essa coisa de sotaque, adoro pesquisar isso. É, então tem esse desafio, se for de época, né? Como que é o gestual dessa pessoa? Costumes da De época, estilo, né? como que é, como que não é? Por outro lado, se for uma personagem que cutuca suas feridas, aí é um outro desafio, né? Assim, você também poder se abrir para poder cutucar essas feridas. Em qual dos casos a catarse é maior? Eu acho que quando pega as feridas, né? No Porque personagem, ferida é ferida. num personagem distante, Fernanda, como é que você acha? Você procura ir até ele ou trazer até você? Eu acho que tem os dois movimentos. O primeiro movimento é de ir até ele. O ir até ele no sentido de você entender o universo, né? Qual que é o universo? Qual que é esse gestual, tudo isso que eu estou falando? Aí depois eu trago ele para mim, olhando o ser humano que Tá, é esse personagem. Então, uma é a circunstância que ele vive. Então eu tenho que ir até ele, ela, ou ele, sei lá. E a outra é trazer para mim, é você olhando o lado humano. Tudo bem, essa mulher é uma médica, dos anos de 1700, mas ela é uma mulher que tem todas as dores e delícias de ser uma mulher, né? É, que respira, que sente e que tudo mais. Então, eu acho que são esses dois movimentos. Mas o primeiro é para ir até ele e o outro é trazer ele para mim. final do trabalho. Quando eu digo final, é última sessão, último take, último dia de gravação. Qual é a sensação primeira para Fernanda? Luto, vazio, alívio? Alívio só se você detestar, né? Assim, É, aquela peça, eu acho que nunca aconteceu comigo. Sempre tem um lutinho, assim, sabe? Tem umas que você nem sabe que acabou. Você intui que parece que você não vai mais fazer, e quando você vê, você não fez mais. Você acha que vai conseguir uma nova temporada, e não consegue. Mas tem muitas que, bom, gente, esse é o último dia. Gravação, então, né? Mais ainda. Mas eu acho que é um pouco assim, agradecer, né?
agradecer a oportunidade de ter feito aquilo até aquele momento, e tem essa despedida, assim, tanto da personagem quanto das pessoas que estão ali naquele projeto. Agora, Porque por o mais que luto. você, Fala, fala. não, porque por mais que você às vezes continue até amiga daquelas pessoas, aquela convivência naquele momento, isso é uma despedida também. Porque você pode encontrar a pessoa em outras ocasiões, mas naquela, sabe? Por exemplo, agora a gente acabou de fazer a sintonia, foram uns 5 temporadas. Então, tem desde 2018 que a gente convive com as pessoas, vira uma família ali, né? Agora, Então, esse luto é igual quando você já tem alguma coisa emendada? Ou começar um novo trabalho, um novo processo, dá uma aliviada nesse luto? dá uma Dá, né? aliviada. Quando você Dá. tem uma coisa, uma outra perspectiva, assim, aí você fala, ai, tá na hora de acabar isso, ai, chega dela, já deu, e não sei o quê, né? De todo modo, Fernanda, os personagens morrem, né? Eles acabam um dia. Para que instante da tua emoção eles vão? Onde é que você guarda eles? Eles têm grau de importância diferente, independente da importância no projeto, mas eles têm importância diferente para eles ficam em hipotéticas instantes diferentes. Ah, eu acho que sim, eu acho que tem personagens que você se afeiçoa mais. É. Acho que tem umas que você guarda ela sempre. Aí tem outras que você, nossa, fazia aquela lá e tal, né? Aí, por duas razões, eu acho. Uma, você pode ter aprendido várias coisas com aquela personagem, né? Com o processo de construção dela. E outra, porque era muito gostoso fazer. E Você tem um carinho. deve ter um terceiro componente aí também que deve, me corrija se eu estiver errado. Momento de vida que você está vivendo. De repente, você está Hum, vivendo um momento muito legal, o personagem não é tão legal, mas ele vai representar aquele momento também. Não tem isso? tem, também tem. E tem Tá. personagens também que eu gostava de fazer que eu falo hoje em dia, eu falo, ai, não quero mais fazer. Sei lá, tipo essa do Plínio Marcos que eu fazia. Nossa, eu ficava com muita dor, sabe? O Eu tinha Abajur? dores no meu corpo. É, tinha muita Tá. dor no meu corpo. E aí eu falo, ai, acho que eu não quero mais fazer, não. Mas não, sei lá, se alguém me chamar, eu faço também. Eu quero te sugerir um bate-bola agora. Papum, tá? Você traz souvenir dos personagens? Como Você traz souvenir dos personagens? souvenir? Sim, Sempre. alguns. Ah, Não, de você, vez em quando. você empresta coisa sua? Sim, Traz de volta? sim. Os que você traz, você usa de vez em quando? Ou, Uso, mas uso assim, até tipo assim, figurina, uma coisa assim, que você fala, bom, eu posso me despedir dessa roupa, né? Porque depois eu nunca mais vou conseguir usar ela sem carregar a personagem. Mas, sei lá, às vezes um brinco, uma pulseira, um anel, coisas menores, eu continuo usando e lembro da personagem. quantas vezes já morreu? Ah, acho que, não sei se duas. No teatro? Foi no teatro que você morreu? No teatro eu fazia uma peça que eu morria duas vezes. Eu fazia uma personagem feminina e uma masculina, né? Eram duas pequenas peças, chamava Les Demoiselles e as Mansões Celestes. E aí nas duas eu morria. Você Uma eu fez, dava um tiro e outra a minha amiga me dava uma tesourada. você fez um personagem masculino, foi isso? Fui, sim. Ou seja, então você morria duas vezes todos os dias. É, na peça. Fazer a morte do personagem faz pensar na finitude. Faz. A morte te assusta. A minha mesmo não, Hum, mas de algumas pessoas próximas, sim. tá. Apesar que é isso, você sabe que todo mundo vai morrer mesmo, e né, é o destino Hoje final, morreu mas o Christian, né? não sei. O cantor Christian da dupla. Ah, sim, Christian Ralph, né? Christian Ralph, é. O processo ou o resultado?
o processo. Nem sempre a palavra traduz com perfeição o pensamento. A palavra ou o pensamento? Hum, ixi, acho que o pensamento. O Apesar que se protagonista. não for posto para fora, né? Sei lá, Mas então, o teu pensamento ou a tua palavra? meu pensamento. O protagonista no projeto Meia Boca ou um personagem meia boca no projeto muito bom? É, eu acho que é o meia boca no projeto muito bom, né? E se for um personagem bom no projeto, ótimo, melhor ainda. O fantasma da segunda sessão ou o fantasma do branco? Qual assusta mais? Do branco. Já teve branco em cena? Sim. O público não é, Recentemente eu tive um. o- Ah, é horrível. mas o público não É, é generoso. o público é muito legal, é muito bom. Mas foi até nesse monólogo. Eu sei que é bate-bola, mas eu deixo eu contar É. o caos. Eu fui fazer Gabrielas no Teatro Oficina. E eu fui, gente, eu estou no Teatro Oficina, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu poderia fazer uma peça no Teatro Oficina. E de repente eu vou fazer um monólogo no Teatro Oficina. Então, eu carreguei aquilo de tanta, assim, sabe, de emoção, de responsabilidade, de estar lá e tal. E aí eu comecei a peça, fiz a primeira cena. Quando eu fui para a segunda, eu encostei naquela árvore que tem lá. Eu esqueci o texto. Eu esqueci. E eu ia e voltava, encostava na árvore, voltava, falava uma palavra, voltava. Eu falava, gente, o que que eu faço agora? Eu começo tudo de novo ou não? Aí eu falava comigo mesmo, não, isso daí é um fracasso, voltar. E não, vai aí. E aí eu comecei a andar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e aquele silêncio, até que eu falei, bom, mesmo que as pessoas não entenderem, eu vou da onde foi. Aí eu peguei, fui, pulei um pedaço e fui. Mas é assim, parecem horas, horas. Agora, o público percebeu, não? Não, o público achou que fazia parte da cena. Até quem já tinha assistido falou, ué, mudou alguma coisa. Hum. E aí, claro, quem estava na equipe, sim, né? No teatro, sobretudo, se busca uma reação. Quer dizer, sempre se busca uma reação. Aqui no teatro você tem a troca rápida. A reação esperada ou a reação surpresa? Surpresa. Ela não é perigosa porque ela não passa a ser esperada? Ah, assim, ainda mais em comédia, né? Onde Por foi que eu exemplo, acertei? Você faz essa pergunta? aí você fala, onde foi que eu acertei? Eu falo, hoje você fala, nossa, hoje veio uma reação tão legal. E aí o perigo é você querer buscar a mesma reação no dia seguinte, né? É. Aí tem que desapegar. Não foi, não foi. Deu, achou que ia abafar, não abafou, toca para frente. A obra aberta ou a obra fechada? Eu trabalhei mais com a obra fechada, então, Teatro é fechado? você sabe, assim, obra fechada, você sabe quando você sabe, para mim, o É que começo e o você fim da história. é que você faz diferente todo dia. Na última sessão você ainda está encontrando coisa. Eu acho semi-aberto, sei lá. É só uma. É, o jeito de fazer, né? Eu acho que sim, o jeito de fazer você vai sempre descobrindo coisas, mas, de qualquer forma, o texto se fecha ali, ele tem um final, né? Você sabe qual é o final. Você dirige? Eu dirigi 2 vezes. Não me E- considero uma diretora, mas, mas dirigi 2 vezes. mas é um norte dirigir ainda? Eu prefiro atuar. Você se dirigiu? Você estava em cena quando se dirigiu? Ah, uma vez aqui em São Paulo, não, e depois eu fiz uma direção lá na Bahia, e aí eu estava em cena sim, mas eu estava em cena mais como narradora, Não em cena. Quando você dirigiu e não esteve em cena, você assistiu à estreia de onde? Da cabine, da coxia, da plateia? da plateia. Por quê? É porque também era um espaço pequeno, sabe? Era uma casa. Ah. Então, Mas você você sempre estava assisti, sempre. mas sempre assistiria da plateia?
Acho que pode ser que da cabine também, porque é uma hora que você pode comentar alguma coisa. Ah, meu Deus, o fulano não fez isso, anotar coisas, né? É tipo, ai, para depois falar com os atores, anota. Quando você está sentado na plateia, você não pode fazer isso. Plínio Marcos ou Nelson Rodrigues? Ai, os dois. Tem que escolher um. Um é o submundo paulista, o outro a classe média alta do Rio de Janeiro. Mas, enfim, não tenho É, preferido. é, Você recebe dois projetos. Pá, Nelson Rodrigues e Plínio Marcos. Qual que você escolhe hoje, agora? ai, se for, eu com o mesmo diretor, por exemplo, que aí tem assim, aí você fala, quem que vai dirigir? Dois Quem diretores vai que você dirigir? adora. Ai, meu Deus, ai, é muito difícil. Vai lá. Denise dirigindo Plínio Marcos. Noemi dirigindo. Ah, nossa, isso está muito difícil. Vai ter que ser em dois momentos diferentes da minha vida. Eu quero fazer os dois. Fora a interpretação, que é básica, fora o texto, que é fundamental, o que te chama mais atenção como público no espetáculo? O ambiente em si, a luz, o figurino, o cenário? Eu acho que o ambiente, né, quando ele se integra, né, assim, ah, a música, aí Estar no depende. teatro, estar no teatro. Sim, e aí também como é que aquela luz compõe. Então, por exemplo, assim, eu tenho dificuldade de peça muito escura, mas às vezes, sei lá, vai fazendo uns recortes de luz, eu acho lindo. Acho que luz, talvez, Você se diria mais tímida ou mais vaidosa? vaidosa. A ponto de gostar de se ver no audiovisual? Gosto de me ver, sim. É. Você se vê com Há generosidade? críticas. Não, eu me vejo com generosidade, assim, ainda mais assim, quando você começa a envelhecer, que você fala, ih, meu Deus, ai, ixi, Maria, e tal. Ou então você se assiste e fica lembrando um pouco do momento. Eu gosto de me assistir até para poder. Você gosta Ah, mais para. você gosta mais da tua imagem e da tua voz? Acho que é da voz. Eu estou fazendo você pensar, né? No projeto sério, você tem restrição? Algum tipo de restrição? Claro, comercial, eu estou falando de teatro, eu estou falando de dramaturgia, tá? Algo que você não Tá. faria por qualquer Não, razão, não? É, não, acho que não. mas já houve algo que Acho que eu. você, em algum momento houve restrição? Não, eu sou meio. Eu aceito muitas coisas. Tá. Superstição. Além daquela coisa, porque aquela coisa é hábito, né? Colocar as coisas em ordem, aquilo é hábito, não é superstição. Alguma superstição? Sim, eu gosto de fazer a rodinha para a gente começar. Eu Tá. acho que não como superstição, mas Você viu como. que a Noemi detesta, né? Ai, de risada, a gente já fez festa junto. Ela, não, não vem com esse negócio de anjinho da guarda, não. Para com isso. Mas eu gosto muito de fazer, mesmo agora no monólogo, eu faço a minha rodinha. Eu acho que é uma forma de oração. Eu gosto de fazer essa oração para começar. Até quando eu faço audiovisual, eu faço a minha oração antes de É, começar, sozinha mesmo. Eu acho que. é uma forma de Ah, sociabilizar sabe? também, né? Unir o time, né? Isso, eu acho que é uma forma de você, de unir, de colocar todo mundo ali no mesmo diapasão, sabe, energético. Você já se viu popular? As vezes que você fez televisão, fez streaming, você se viu popular? Não é assim popular, né, super, mas algumas pessoas me reconhecem e vêm falar comigo na rua, pedir para tirar uma foto, mas não é super popular. Mas já te chamaram por outro nome? Já deu autógrafo, não, já fez selfie, né? A pessoa achando que você era outra pessoa? Ou achando que Ah, era você mesmo, mas te chamando por outro nome? assim, o nome da personagem, né?
Tipo essa da pastora, todo mundo, oi, pastora, né? Fala, tá bom, oi, oi. Mas outro nome nunca te chamaram. Outro nome, Outra acho que atriz. não. Tá. Ah, não, sim. Até com a Malu Galli, assim, Tem um quê já da Malu falaram, Gali né? mesmo, você falando agora? Tem um quê mesmo dela? É, a gente fez uma peça juntas que a gente era irmãs, a cerimônia do adeus. É, é. Até peguei o papel porque tinha isso, né? Acho que ela é mais velha que você, E- né? Não, é a mesma coisa. Mesma coisa? Tá. É, você tem ciúmes dos seus personagens? Se alguém fizer, seja no Ah, eu, audiovisual. eu É? acho que sim, eu acho que sim. Já, Você sempre fica falando, já ah, agora acho que eu já aconteceu, fazia. Fernanda, de você ser substituída ou você ver uma outra montagem de um mesmo espetáculo? Que o Vânia está sendo remontado agora, né? Sim, Quem é que sim, está fazendo o que você tá. fez? Não, eu não fiz Silvânia. Ah, tá. Mas, por exemplo, você teria ciúmes já teve ciúmes numa remontagem? Teria ciúmes no remake, alguma coisa assim? Não, é sempre uma sensação de, ai, né? Ah, não é assim que eu fazia. Ah, eu acho que o jeito que eu fazia, assim. Aí você vê coisas que a pessoa fazia, que faz, que você fala, nossa, que legal isso, né? De ter que ensaiar outra atriz para poder entrar no meu lugar. Isso eu já fiz, né? Mas também tem essa generosidade. Eu também estou saindo porque eu tenho uma outra coisa, né? Então, eu quero que a Agora, pessoa faça bem. quando você substitui, já aconteceu também de você substituir provavelmente, você busca distanciamento ou referência naquela que está fazendo? Eu busco referência naquilo que ela está fazendo. Eu busco, assim, a primeira coisa, não, não atrapalhar a peça, Uhum. né? Então, tipo, vamos, essa história está sendo contada assim, geralmente em substituição, nunca tem tempo para ensaiar, né? Então, direito. Então, você fala, bom, então vamos lá, qual que é a marca, qual que é a função? Primeiro vou na marca e na função, aí nas relações. Aí, aos poucos, você vai encontrando o seu jeito. Já é o seu jeito de fazer. Por mais que você faça igualzinho a outra pessoa, já é o Ah, seu jeito de fazer. Se tá. você tem a oportunidade de ser dirigida, da pessoa que está dirigindo falar coisas, aí você vai construindo o seu, como na cerimônia do adeus. Eu substituí a Olivia. Ela fez a temporada aqui em São Paulo, eu fiz a temporada no Rio de Janeiro. E éramos pessoas completamente diferentes. O Ulisses Cruz falou: olha, busca isso, aquilo, né? Ele foi também dirigindo a minha figura, né? Ah, E aí, como eu também tinha essa semelhança com a Malu, então o que que a gente podia aproveitar disso? Aí a gente foi fazendo o meu jeito de fazer, né? Então eu sempre procuro isso. Você vai aprofundando aos poucos, né? Mas a é, primeira coisa é contar a história. tá. Me desculpa a expressão, mas você vai entender. O que te dá mais tesão? Conquistar o público ou seduzir a câmera? A conquistar o público. Você tem É. certeza que você está, né, ali? É uma coisa muito imediata, né? Esse diálogo. O prêmio físico, ou em dinheiro, ou aplauso? Eu imagino que você vai me responder. É o aplauso, né? O aplauso já é o prêmio todo dia, né? Aí se for premiado ainda físico em dinheiro, aí é melhor ainda. O aplauso em cena aberta só motiva ou pode desconcentrar? Ele motiva, mas pode desconcentrar. Vilã. Você já fez alguma vilã no audiovisual? Olha, eu fiz uma que ela não era exatamente uma vilã, mas ela era meio maldosinha, assim, é divertidíssimo. Qual foi? Na Garota da Moto, ela armava coisas assim, então Tá. é divertido. Você tem vontade, segura ela para mim, você tem vontade de fazer uma grande vilã? Tenho. Por que que o vilão é tão sedutor? Porque ele faz um monte de coisa errada, assim, sabe? Tipo, politicamente errado, que a gente não se permite fazer, sabe? Na vida, É sedutor para o público e sedutor para o ator, né? sedutor pro ator também, também.
A minha vontade é fazer uma cena assim que eu ó, arranco aquela toalha de mesa, aquela mesa toda posta, arrancar e puxar. Ah! O tempo de comédia, você é boa de comédia? Eu sou boa de comédia. Gosta de fazer comédia? Gosto. Por que que, na sua opinião, a comédia e o infantil ainda são vistos como gênero menor? Ah, porque acho que fica numa coisa de que, então você, se é comédia ou se é infantil, você não se aprofunda. Então não tem essa. Eu acho o preconceito contra o teatro infantil um absurdo, porque é ele que vai formar o público de amanhã, né? É, E a boa comédia é muito boa, né? Enfim, é, falando em comédia, você sabe definir para mim a diferença, rapidamente, entre humorista e comediante? olha, o comediante, para mim, é todo ator, né? Quer dizer, em francês fala comédien, né? Assim, É. enfim, é o ator. O humorista, ele é eu vejo mais como um contador de causa. Vou te dar dois exemplos que eu costumo dar sempre. Chico Anísio e Ronald Golias. Quem é o quê? Ou os dois são a mesma coisa? Eu acho que o Ronald Golias era um humorista, né? Hum. Eu não sei se eu sei te responder isso. E Não, aquele é o Chico Anísio, o comediante, que ele fazia muitos personagens, é, né? tá. Então tem a construção, por mais de cada um, né? Eu vejo isso. Ah, você funciona mais com um diretor mais rígido, mais duro, ou com um diretor mais afável? Mas afável. Sou Tá. sempre pelo amor. Respeita o Caco? Respeito. Bota Caco? Eu, às vezes, eu acho assim, sabe qual capo que eu não gosto? Eu não gosto quando é piada interna. É Ah, piadinha interna daquela turma. Aí você fala, ai, gente, só as pessoas de dentro é que estão dando risada, né? Eu acho que tá. começa por muito capo, eu não gosto. Eu não gosto de Mudipor, mas às vezes, naquele dia, surgiu um caco. Aí eu procuro não repetir o caco. Tá. Eu acho que o texto já está ali, já está tudo dado, a gente não precisa ficar mudando a dramaturgia. Estamos acabando o bate-bola, depois vamos fazer as duas finais, tá? Já vou te liberar. É, é, deixa eu ver aqui. O ruim do sucesso. O ruim do sucesso é, às vezes, você não ter a sua privacidade, né? Assim, às vezes, sei lá, eu vejo muita gente muito famosa, sei lá, a pessoa às vezes tá lá almoçando com garfo na mão, alguém quer tirar uma foto, sabe? E o, Coisas assim. e o bom do fracasso? É que você pode comer à vontade, sem ninguém querer tirar foto sua. Qual é a É emoção? você tirar um pouco o sarro disso, né? Tá, Verena, qual que é a emoção mais genuína para você? A primeira leitura, estar em cena fazendo ou ver uma cena muito bem feita, mesmo que você não esteja nela. Estar em cena fazendo. A sensação de uma cena no audiovisual muito bem feita, na tua opinião, e retalhada ou excluída. Uma pena, uma dó, assim, para É, mim, né, que fiz. é como se não tivesse feito. É, é como se não tivesse feito. E se eles não te avisam, então, pior ainda. O que que te incomoda mais? Um bom texto mal falado, e ele pode ser mal falado por diversas razões, falta de talento, de repente escala equivocada e direção equivocada. Um mau texto brilhantemente dito. O que é melhor? O que que te incomoda mais? O, O que me o mau incomoda? ator ou o mau texto? Um mau ator. Tá. Fala, pô, estragou a peça. Aí, quando é o contrário, você fala, nossa, olha que beleza, ficou até bom. Você disse que você já fez um homem, né?
Uhum. Muito comum a gente ver mulheres, homens fazendo papéis femininos e mulheres fazendo papéis de mulheres que se passam por homem. Não é tão comum assim mulheres fazendo homens. Por que que você acha que isso acontece? Ah, porque sempre fica assim, né, cai no caricato, não tem como, né? No caso que eu fiz, era eu e outra atriz, Veridiana Toledo. Então a gente era uma peça duas Veridiana, meninas e depois dois, Veridiana Veridiana Toledo, Toledo. nós duas. Hum. Então eram duas meninas, depois dois meninos, Ah. sabe? Então eu fiz um menino. Você fez o menino chique ou o menino de cuspir no chão, assim? Eu fiz um menino deprimido. Foi legal fazer? Foi, Agora, você acha valeu. que isso passa mais por resquício do teatro grego, do teatro romano que só homem fazia? Passa pela vaidade da mulher que não gosta muito de se enfeiar? Embora existam homens lindíssimos, né? É. Eu acho que passa mais pelas tradições mesmo. Uma carreira longa, você deve ter construído muitos afetos. Algum desafeto? Não, não que eu me lembre. Tá. Ainda assim, Até tem um assim que eu não, não precisa muita gente citar, mas pode tem. falar. Sim, eu tinha um trabalho que eu trabalhava com uma pessoa que era extremamente difícil, não gostava de passar texto. é, e depois agora já lembrei de outra também. Já tive caso também de entrar numa peça que a pessoa não entrar substituindo, não Hum. quererem tirar foto comigo para fazer Ah, divulgação. ah. Já passei por isso. Eu acho que é normal em E, toda profissão. Então, ainda que você tenha tão poucos desafetos, nem sempre, sobretudo no audiovisual, onde você trabalha com muita gente, se contracena com quem se tenha. E você fazer a melhor amiga de uma. Você não tem intimidade, como se diz? Nem intimidade, nem. Você não é íntima, né? Afinidade, né? Nem íntima, nem afim. Como fazer melhor, como passar a tal da química, fazer um par romântico com um ator que você não tem intimidade ou afinidade, fazer a melhor amiga, fazer a mãe de alguém que você não tem afinidade nem intimidade. Concluindo, é mais difícil, neste caso, fazer melhor amigo ou fazer inimiga mortal? fazer a melhor amiga é mais difícil. É, Fazer par romântico, quando você. É muito difícil quando você não se dá bem. Agora, a gente falando aqui, eu lembrei de outro, mas chega a ser um desafeto, mas uma pessoa que não queria trocar, ia fazer irmã. Então, é difícil, agora, é dá para difícil. driblar isso? Dá para driblar e passar a verdade? Tem que Dá, dar, tem que dar, dá. né? Tem que dar, tem que dar. A gente tem que. É mais gostoso quando tem harmonia e química, mas quando não tem, a gente faz também. Estamos acabando as duas últimas, tá, Fernanda? Como eu Uhum. considero o período de estudo, período profissional também, vamos dizer que você tem 30 anos de carreira, tá? Tá. Sei lá, eu não sei se você tem noção de quantos personagens você já viveu. Vamos dizer que tenha sido uma centena no mínimo aí. Uma centena de personagens vividas. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: tivesse você continuado na zootecnia, não tivesse ido para a Bahia lá e descoberto esse seu lado atriz, a pergunta que eu te faço é: você, se tivesse uma trajetória diferente, teria uma evolução diferente como ser humano? O que que essas 100 vidas vividas acrescentaram à vida de Fernanda Caldeira Viacá? Eu acho que com certeza seria diferente. Eu acho que fazer tantas personagens me trouxeram ter mais compaixão, sabe? Julgar menos as atitudes das pessoas, julgar menos os outros, né? Te humanizou mais, Então, você acha? eu acho que sim. Eu acho que sim. A E de Zootec. também, zootecnista, também de você poder circular, né? Em muitos ambientes diferentes, em muitos nichos diferentes, né? Eu acho que essa
essa experiência de você fazer muitos personagens traz isso, mais generosidade, menos julgamento e mais habilidade para lidar com muitos tipos de pessoa. Dá para entender, ter sido artista fez você entender melhor o diferente? Sim, sim. Diz para mim com generosidade, quem é Fernanda Viacamo? Hum. Ah, uma mulher que gosta da vida, gosta de viver, gosta de ter pessoas em redor, é, uma pessoa que gosta de olhar no olho das pessoas. É isso. É isso? É uma pessoa que gosta de se divertir, eu adoro me divertir. Acho muito bom. Acho que a alegria. Me considero uma pessoa alegre. Eu acho E, que a alegria é um ato político. e você tem uma, vocês atores têm uma grande vantagem sobre boa parte dos trabalhadores brasileiros se divertem trabalhando também, né? É verdade. A gente sofre, mas se diverte. Eu quero te agradecer mais uma vez, reiterar o agradecimento ao André, ao Garoli. É, espero que você tenha gostado, eu gostei muito. Eu gostei muito também. E Muito tenha obrigada pelo certeza do convite. meu carinho e do meu respeito por você. Ah, muito obrigada também. Também meu carinho por você, meu respeito também é recíproco. Um grande beijo. Obrigada. Até.